Olá, começa agora mais um Frente a Frente e a nossa convidada hoje é a secretária de Estado da Cultura de Alagoas, Melina Freitas. Com ela vamos saber das ações da secretaria nesses 200 anos de comemorações, não é, da emancipação política do Estado, que tem tudo a ver com as atividades culturais, começando, claro, pelo aniversário, melhor dizendo, da Biblioteca Pública, que ocorreu semana passada, que trouxe várias atividades para a sociedade, para a comunidade. Secretária, eu agradeço antecipadamente sua presença aqui e comecemos com essas atividades, não é, que permearam toda a semana na biblioteca, que foi inaugurada 52 anos depois da emancipação. Isso. Ou seja, isso tem um valor simbólico aqui em Alagoas, não? Sem dúvida, a biblioteca diz muito do processo intelectual do Estado de Alagoas. É um palácio tombado que tem uma relevância cultural extremamente louvável e ela, nessa comemoração dos 652 anos, ofereceu uma série de palestras, oficinas gratuitas que aconteceram lá e foi uma atividade extremamente positiva. Claro que nós sabemos que é o tipo de edificação que merece e que precisa ser frequentada perenemente e nós temos trabalhado para isso, mas há que se louvar esse tipo de ação que foi uma determinação, uma orientação do governador Renan Filho, que busca exatamente enaltecer a importância que tem esse prédio para a história do Estado de Alagoas. Pois é, o prédio da biblioteca passou por uma reforma, restauração, e agora é um prédio vivo, porque ele tem atividades, além de abrigar um acervo importante, ele desenvolve-se atividades lá que mobiliza a sociedade para o conhecimento, não é isso? Exatamente, nós desenvolvemos lá projetos que acontecem no dia a dia. Nós temos hoje uma biblioteca totalmente acessível a deficientes visuais, deficientes físicos. Eu ousaria até afirmar que hoje em Alagoas é o prédio público com maior acessibilidade que existe. Nós, inclusive, temos uma parceria firmada e já muito bem estruturada com a Associação de Cegos de Alagoas, que eles permanentemente frequentam a biblioteca pública. Nós temos também um acervo que contempla, para além desses deficientes visuais, uma biblioteca para crianças. Temos hoje o Espaço Umbutu, que é uma referência a nível nacional, porque ele garante um espaço reservado apenas para a literatura afro, ou seja, livros que contem a história do povo negro no nosso país, ou que seja escrito por autores negros, exatamente. E temos uma série de atividades que recebemos grupos para serem apresentados ao projeto A Hora do Conto, por exemplo. Nós temos também um espaço reservado às pessoas que têm necessidade de conhecimento acerca da informática. Nós temos lá uma sala destinada a esse tipo de atividade. Então, hoje é um espaço cultural efetivamente vivo, que no dia a dia recebe muitas pessoas e oferece serviços à comunidade. Pois bem, é cumprindo o seu papel. Eu lembro que o período que a biblioteca passou fechada foi um prejuízo enorme, sobretudo para alunos da rede pública, né, que constantemente estão lá em busca de pesquisas. Não, é a função da biblioteca. Inclusive, eu conversava com o governador Renan Filho e uma das cobranças mais constantes que ele faz, sim, é no sentido de nós oferecermos, e acredito que ainda esse ano deveremos estar com esse serviço funcionando, de entrega dos livros, que as pessoas possam pegar os livros emprestados da biblioteca e utilizar para o seu trabalho, para o seu estudo, a sua pesquisa e devolver. Eu acho que é importantíssimo, é essencial para que
a biblioteca atenda plenamente às suas funções. E nós aqui em Alagoas, ainda esse ano, deveremos estar colocando esse serviço à disposição de toda a população. Pois é, as pessoas vão à biblioteca, mas não tem aquele tempo todo disponível. Muitos. Né? Se você, a biblioteca fica aqui pertinho da TV Assembleia. Exatamente, na Praça Dom Pedro II, para quem não sabe. Exatamente. E eu fico muito feliz, assim, sempre que estou lá e percebo o número de frequentadores, que é acentuado. De todas as faixas etárias. De todas as faixas etárias. E, assim, de fato, o número de pesquisadores, de estudantes é muito grande. Então, mesmo não tendo ainda esse serviço de empréstimo, nós percebemos que eles vão até lá, muitos levam dias para concluir o trabalho, mas acabam indo uma semana inteira, um mês, outras vezes. Então, isso é muito importante e a gente deixa até aqui esse anúncio. Muitos talvez não tenham conhecimento. A gente busca divulgar em todos os meios de comunicação. Hoje as redes sociais funcionam muito bem, mas sabemos também que muitas pessoas ainda desconhecem. Então, a gente aproveita e deixa aqui esse anúncio. A Biblioteca Graciliano Ramos, para além de ser um prédio belíssimo, histórico, tombado, que merece ser visitado por si só. Mas ele oferece esse tipo de serviço que tem muito a beneficiar a todos. E funciona aberto de segunda a sexta. De segunda a sexta, das 8 às 16 horas. Tempo suficiente. Secretária, falemos agora sobre essa nova edição da revista da Secult, não é? Secult em Cena, que é especial, uma edição especial por conta, claro, do bicentenário de Alagoas, de emancipação de Alagoas. O que traz essa revista? Nessa edição da Secult em Cena, é a terceira edição, nós buscamos cumprir uma orientação do governador Renan Filho no sentido de firmar a marca dos 200 anos da emancipação política em todas as nossas ações. Então, essa edição é totalmente dedicada às realizações pertinentes ao bicentenário alagoano. Nós contamos com a colaboração de nomes referendados no que diz respeito às artes, à cultura aqui em Alagoas. E eu costumo dizer que é uma revista que não oferece apenas uma demonstração do que vem sendo feito no que diz respeito a políticas públicas, institucionais, mas também de envolver aqueles que fazem cultura, né? Os produtores, os artistas, todos os agentes culturais que existem em Alagoas. Então, nós contamos com nomes como Dr. Douglas Apratos, Dr. Jaime de Altavila, professora Raquel Rocha, entre outros, que colaboraram de forma brilhante. Então, realmente, é uma revista que alcançou o nosso objetivo, acho que até suplantou aquilo que esperávamos e que eu tenho certeza que... Bem ilustrada? Bem ilustrada. Foi um trabalho feito com muita dedicação, com muito cuidado. Nós sabíamos da responsabilidade e temos a previsão de fazer ainda esse ano uma segunda edição da Secult em Cena dedicada ao bicentenário. Afinal de contas, é um tema muito amplo, não é uma tarefa simples você, em 2 edições, fazer um apanhado de toda a nossa história. Pois é um passeio, né? A revista proporciona isso, a navegação para o conhecimento das nossas belezas, da ação cultural, também uma viagem ao passado no que diz respeito à República dos Palmares, né, os governadores, enfim. É uma obra também para ser disponibilizada à pesquisa. Sem dúvida, um dos objetivos dessa revista é que ela fique para a posteridade a serviço dos pesquisadores, dos estudantes. É um trabalho que, como eu dizia, é feito com muito cuidado, com muita cautela, sempre pensando na informação dada da melhor maneira, de forma clara, também de forma acessível. É um linguajar
que as pessoas entendem com facilidade e que eu tenho certeza que reúnem informações preciosas e que poderão auxiliar a todos que têm interesse no tema. E que, afinal de contas, esse ano é extremamente pertinente. Eu tenho dito que, para além das comemorações, que são muito mais que justas e que estão acontecendo desde o nosso Réveillon, que aconteceu no Posto 7, somente com artistas alagoanos, passando pelo Carnaval Bicentenário, que resgatou as lembranças dos foliões do Pinto da Madrugada, que por motivos pessoais da diretoria não pôde desfilar, mas o governo de Alagoas garantiu uma homenagem, promoveu um evento nos mesmos moldes, que reuniu milhares de famílias, de pessoas de todas as idades na Orla de Maceió. Agora o São João, também dos 200 anos, temos desenvolvido uma série de ações no estado inteiro, pensadas pela Comissão Mista do Bicentenário, que é formada não somente por órgãos do governo, mas também por outras instituições, como o Instituto Histórico e Geográfico, a Academia Alagoana de Letras, a Universidade Federal de Alagoas. São parcerias viáveis. São parcerias viáveis e que contínuas, permanentes. Sem dúvida. E que começaram já no ano de 2016. Essas instituições se reuniram e não se fecharam. Elas promoveram uma série de discussões com a sociedade, com os diversos segmentos, propondo ações. E essas ações vêm acontecendo ao longo desse ano. Existem muitas outras que deverão acontecer, todas no sentido de celebrar o bicentenário com muita festa, mas, sobretudo, com a promoção da reflexão. Nós buscamos, de fato, mobilizar o alagoano e despertar o sentimento de pertencimento, a alagoanidade. Não tem como nós não batermos nessa tecla. É justamente pensando nisso que nós temos promovido essa série de ações. Ainda em relação aos 200 anos, a realização do São João foi uma experiência, dentro dessa temática, foi uma experiência bem sucedida, né? E a possibilidade de o governo, independentemente dos 200 anos, também entrar nessa promoção que antes era praticamente só a prefeitura? Olha, a minha avaliação, a avaliação da equipe da Secretaria de Cultura é extremamente positiva. Na verdade, não fazia parte do nosso planejamento. Eu, particularmente, entendo que é uma política muito mais afeita realmente aos municípios. O Estado, óbvio, deve apoiar, deve estar presente acompanhando. Naquilo que é pertinente ao Estado. Naquilo que é pertinente, sobretudo na questão da infraestrutura, segurança, saúde, mas na formatação dos eventos que acontecem nessas festas ao longo dos anos, eu acho que é uma coisa muito mais voltada aos municípios, que têm as suas próprias tradições. Você imagina um estado como o nosso, que possui 102 municípios. Esse ano, o governador praticamente centralizou as realizações do governo de Alagoas na Grande Maceió, por entender que é na capital que se concentram realmente os maiores eventos. Então, a nossa avaliação é extremamente positiva. Foi um ato de grandeza, foi um ato de coragem que teve o governador Renan Filho, porque nós já temos um planejamento extremamente amplo. Para um orçamento apertado. Temos o planejamento da Secretaria de Cultura. Para além disso, temos o planejamento da Comissão Mista do Bicentenário, que é 99% executado pela cultura também. E abraçamos aí esses projetos, como foi o São João. Mas foi muito valeu bom. A pena? Valeu a pena. Nós fomos procurados pela sociedade de forma generalizada e pela Associação dos Forrozeiros de Alagoas. Eles estavam extremamente preocupados, primeiro porque contavam com um edital que nós compreendemos, não é um momento fácil, o país atravessa uma crise generalizada e a economia nesse período é extremamente afetada. Então, historicamente, a cultura é sacrificada. Aqui em Alagoas, nós temos invertido essa lógica. Isso não tem acontecido, porque a cultura tem sido reafirmada sempre como prioridade, né? Nós não deixamos de executar nenhuma das nossas ações, ao contrário, temos executado muito além daquilo que propomos. E assim foi no São João. O governador abriu a agenda, recebeu a Associação dos Forrozeiros Alagoanos, recebeu
A Associação dos Cocos de Roda Alagoano, nós promovemos também nesse São João o primeiro festival de Cocos de Roda de Alagoas, que foi um espetáculo belíssimo, um Grupo sucesso. Chique, que foi o vencedor. O grande vencedor, mas olha, impressionante o nível dos grupos de Cocos de Roda, todos muito bonitos. E como eles mobilizam, assim como as quadrilhas juninas, um número de pessoas absurdo. Nós montamos uma estrutura para 5.000 pessoas, mas não cabia. Muita gente, nós nos preocupamos inclusive com a segurança. Isso mostra a força da cultura popular. Sem dúvida. E o Coco de Roda, que é um movimento cultural, uma dança, eu falo que é a nossa cultura cantada com os pés. Exato. Nasceu em Alagoas, é um dos movimentos folclóricos que realmente leva o DNA alagoano. Mas todos esses grupos foram recebidos pelo governador Renan Filho. Esse São João também, é bom que se diga, foi celebrado somente com artistas alagoanos. Foram 36 trios pés de serra e 16 bandas de forró, do autêntico forró, que era uma exigência, inclusive, do presidente dos associados da Associação dos Forrozeiros Alagoanos, e eu acho que nada mais justo. E deu tudo certo, E né? deu tudo certo, Pois mesmo com chuva. Sem precisar trazer aquelas bandas caríssimas. Não, sem precisar. E priorizando a prata da casa. Isso. E é importante também, e era um argumento sempre trazido pelos forrozeiros, por todos que trabalham nesse tipo de ação, a necessidade desses artistas, desses produtores de trabalharem no período junino. Muitos deles, Gorete, tiram o sustento de suas famílias para o ano inteiro somente nessa época. Então é uma cadeia produtiva toda afetada. E, claro, no momento em que se faz a opção por uma banda de fora, nacional, perdem os locais. Perdem os locais. E não só os músicos, óbvio que diretamente os músicos, os artistas, mas também costureiros, ambulantes. É uma indústria, É né? uma indústria, sem dúvida. E que nós garantimos através dessa ação. Foi muito bom, foi muito positivo. Bem, secretária, nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. De volta com Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas. Secretária, falemos agora sobre arte e cultura ganhando espaço na comunidade, nas comunidades de Maceió, por meio de um projeto intitulado Na Base da Cultura. O que vem a ser esse projeto na prática? Olha, o Na Base da Cultura, ele foi lançado ainda em 2015, no segundo semestre, e eles buscam exatamente estabelecer um trabalho em conjunto com demais órgãos governamentais, Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros. Existe também o Na Base do Esporte, que é capitaneado pela Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, e ele leva a comunidades carentes atividades culturais, no caso do Na Base da Cultura, atividades artísticas, culturais, gratuitas, e ele busca atingir as famílias vulneráveis e que correm mais riscos. Essas comunidades não são escolhidas de forma aleatória. A Secretaria de Segurança Pública tem todo um acompanhamento diário dos índices de violência. Um mapeamento. Um mapeamento atualizado. Exatamente. Esse mapeamento é feito no dia a dia. E ele aponta as comunidades que estão mais vulneráveis. Nós sabemos que ainda não conseguimos atuar em todas elas, que são várias, que mesmo aquelas que não são tão vulneráveis merecem receber esse tipo de investimento. Mas o foco maior é justamente aquelas que apresentam números mais críticos. E hoje nós estamos em 7 comunidades, aqui em Maceió, Vegel, do Lago, Jacintinho, Cidade Universitária, não vou lembrar aqui as 7, mas nós oferecemos semanalmente a esses grupos de crianças, de jovens, atividades gratuitas no sentido de prevenir a violência, de formar o cidadão, de trabalhar na prevenção à violência. Os índices de violência em Alagoas têm caído desde o início da gestão do governador Renan Filho. Isso é um dado extremamente importante que a gente sempre faz questão de ressaltar, porque a realidade hoje é diferente. Nós hoje não fazemos mais parte do rol de cidades mais violentas
do país. Nem Maceió é a capital mais violenta, não está mais entre as 10, nem Alagoas também, que figurava entre os estados mais violentos do Brasil, e isso graças a um trabalho de repressão que é feito muito grande, mas também a ações como na base da cultura, que vai agir exatamente no cerne, onde a coisa acontece de forma mais gritante. Como o projeto foi iniciado em 2015, suponho que ele já esteja consolidado. Consolidado. No sentido de fazer com que também a comunidade acredite na ação policial, há essa preocupação, e também de promover oficinas, cursos que dê à comunidade uma perspectiva de renda? Sim, na verdade, a ideia do Dambás da Cultura é justamente aproximar os agentes que trabalham na prevenção à violência da comunidade. Então, os policiais, eles recebem uma orientação de fazer uma abordagem humanizada, que desmistifique essa imagem dura que normalmente existe e que eles sejam exatamente aqueles que trazem para esse tipo de ação, para esses cursos, para essas oficinas que são desenvolvidas nas comunidades. Isso faz a comunidade aproximar-se mais. Sem dúvida, é um dos pilares da gestão do governador Renan Filho, é exatamente a proximidade. Ele pede que nós desenvolvamos ações que elas se estruturem justamente na ética, na proximidade e na transparência. Então, a proximidade eu acho que é uma das nossas maiores buscas. Estabelece uma relação de confiança e bem-estar na comunidade. Exatamente, é esse o objetivo maior. E nós temos conseguido isso, como você falou, desde 2015 iniciou-se e hoje é consolidado. Existiam comunidades no início que eu já precisei, às pressas agora, de retirar a equipe de professores nossos, de comunidades aqui em Maceió. E hoje essa comunidade está pacificada, hoje as nossas equipes conseguem trabalhar de forma tranquila e levar essas famílias. E as famílias querem participar, elas vão às aulas. No início a gente começou com aulas, por exemplo, de contação de história, de artesanato para crianças, e aí as mães e os pais das crianças, vamos oferecer uma turma também de artesanato criativo, porque através da produção desse artesanato a gente pode desenvolver uma renda. Então isso também é pensado, a gente busca atender não somente aos pequenos, às crianças, mas também nos seus pais, e demonstrar que existe uma alternativa. E algo que eu acho muito bonito nesse projeto, para além do ofício que é ensinado e da oportunidade que se dá também que essas pessoas tenham acesso ao aprendizado, é acessar o sentimento dessas pessoas. A arte, a cultura, ela como poucas ciências, como poucos segmentos conseguem acessar realmente aquilo que nós temos de mais profundo e às vezes até mudar alguns entendimentos. Então, acho que é muito bonito a gente conseguir levar isso para essas comunidades tão vulneráveis. O benefício maior para as crianças, não é, que vão crescendo com uma perspectiva saudável, não é, bem estabelecida nessas oficinas ou na presença dos agentes da cultura na comunidade, e colocando essas crianças distante do consumo de drogas, né? Exatamente, demonstrando a elas os valores que realmente valem a pena. Nesse sentido que nós temos trabalhado, e toda a equipe é contagiada pela vontade realmente de contribuir. É lindo você ver o olhinho das crianças brilhando, a vontade que elas têm realmente de fazer parte disso. É um sucesso. Os bombeiros também estão presentes, fazem o Bombeiro Mirim, que é um grande sucesso também, todas as comunidades querem receber. Bombeiro Mirim? O Bombeiro Mirim é lindo, os bombeiros vão até as comunidades e eles fazem o levantamento junto às famílias, das crianças que têm interesse, e eles fazem um treinamento, são mini bombeirinhos, que aprendem ali como devem se portar, eles recebem todo um treinamento, se apresentam, marcham, é lindo, é muito bonito, vale a pena conhecer.
Pois bem, esse projeto, ele tem a parceria com alguma organização não governamental ou é uma ação assumida unicamente pelo governo do Estado? É uma ação assumida até o momento unicamente pelo governo, foi um pedido do governador Renan Filho. Eu até tomei um susto. Por quê? Quando ele me determinou que preparasse esse projeto, porque ele vinha conversando com a secretária Cláudia Petuba a respeito do projeto na base do esporte. E eles vinham conversando durante cerca de 3 meses já, formatando, discutindo, debatendo, questão orçamentária, questão das ideias. E ele resolveu fazer o lançamento na base do esporte. Até então a cultura não estaria inserida. E aí ele me chama uma sexta-feira, agora e fala, olha, segunda-feira vai ter o lançamento na base do esporte. E eu quero que você lance na base da cultura também. Eu disse, como assim? Não, a cultura tem que estar presente, é um trabalho nas comunidades, é impossível não ter cultura. Quando ele me explicou, eu disse, não, realmente, não tem como não ter cultura num processo desse. É essencial. Agora o senhor não podia ter me chamado antes. Ele, Melina, faça. E aí é que precisou realmente se virar nos 30 para fazer os ajustes necessários e pensar em ações que pudessem já iniciar na outra semana. E nós fomos, eu falei, governador, por favor, nunca mais me apronte outra dessa. O senhor me peça com antecedência. Mas deu tudo certo. E eu digo o seguinte, 100%, quando você se propõe a fazer uma ação, Gorete, qualquer que seja ela, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, você alcançar 100% do que você gostaria, você precisa contar com uma série de fatores, né? Sorte, disposição, determinação. Equipe comprometida. Né? Exatamente, é muita coisa. Então, 100% é muito difícil. Mas pelo menos 80% eu atribuo a uma única coisa, vontade. Quando você tem vontade, você encontra uma forma. Você encontra uma maneira de alcançar pelo menos os 80%. Então, trabalhando nessa linha, a gente tem alcançado muita coisa. Melina, secretária, o governador, ele é atento permanentemente a essas ações ao ponto de propor projetos às secretarias? Impressionantemente atento. Eu sempre fico impressionada com a capacidade que tem o governador Renan Filho de acompanhar os projetos, de conhecer profundamente. De cobrar sobretudo. Mas ele só consegue cobrar porque ele conhece profundamente aquilo que o Estado está propondo. E a gente conversa entre colegas secretários, presidentes de órgãos, e todos têm essa mesma opinião. Ele acompanha de forma próxima, atento, está sempre acompanhando tudo e cobra de forma muito firme. E eu replico isso na minha equipe também. Quem trabalha comigo às vezes reclama um pouco, mas eu acho que tem que ser. Olha, gestor, eu tenho dito que eu não acredito em gestor que não é cri-cri, como a gente diz por aqui, né? Tem que ser cri-cri. Agora, se a gente não tem alguém lá na frente que está dando comando, que está acompanhando e que está estabelecendo metas. É natural que as pessoas acabem saindo da linha de conforto. Exatamente. Então, eu acho que tem que estar atento mesmo, tem que estar cobrando mesmo. O governador Renan Filho está no dia a dia fazendo isso, e a gente vai replicando para dar o resultado. Esse incômodo que se causa em alguns segmentos, isso tem a ver com uma postura que foi adquirida ao longo dos anos, né? Mas a gente tem que entender que o poder público tem que ter uma performance semelhante à iniciativa privada, porque do contrário fica difícil se obter resultados positivos, né? Aqui em Alagoas é exatamente essa sempre a orientação que a gente recebe do governador Renan Filho. Nós temos bons resultados acontecendo em diversas áreas do governo. Eu vou citar como um exemplo positivo aqui, não sei se já esteve com você, a Casal. Casal sempre foi um órgão público que deu prejuízo e já há 2 anos ele vem invertendo totalmente os números. Hoje a Casal dá lucro. Chegou a ser ameaçada de ser vendida, digamos assim, né? Exatamente, e hoje a Casal é uma referência. Eu já tive a oportunidade de assistir uma apresentação que, a pedido do próprio governador, o presidente da Casal, o Clécio, fez uma apresentação
colegas secretários, eu estive presente, e assim, faz gosto, você vê que com algumas ações e com o estabelecimento de metas a coisa acontece. Isso mostra que setores estratégicos do Estado, das prefeituras, do Estado brasileiro como um todo, não podem ser, é um patrimônio que não pode ser dilapidado assim da noite para o dia, não pode fazer esses desmontes no serviço público quando a gente sabe que muito tem a ver com gestão. Verdade. Vamos chamar agora o nosso segundo e último intervalo. E já já estaremos de volta. De volta para o último bloco do Frente a Frente, que hoje recebe a secretária de Estado da Cultura, Melina Freitas. Secretária, falemos agora dos editais da Secult já em 2017. O que é que temos aí já encaminhado? Olha, a gente já lançou somente esse ano 9 editais. Esse número já ultrapassa tudo que nós lançamos no ano passado. Então, a gente tem mantido essa prática de a cada ano suplantar o número de editais que lançamos. Isso acontece não somente para aumentar o número de editais, mas porque é uma prática que tem demonstrado resultados muito positivos. Democratiza o acesso aos recursos, dá oportunidade que as pessoas concorram de forma igual, transparente, isenta nós da Secretaria de Cultura, o governo de Alagoas, de qualquer tipo de interferência. Acho que isso é importante e digo mais, acho que é um legado que se deixa para os próximos gestores. Independentemente de governo, passa a ser uma política de Estado. Isso é essencial que aconteça, porque isso garante que a cultura aconteça. E de forma democrática. De forma democrática. Não se pode mais se ater às atividades culturais, aquilo que o governador, o secretário acha. Eu não acredito nesse tipo de política. Eu acho que as políticas precisam inicialmente acontecer, ser construída conjuntamente através do diálogo entre o poder público e aqueles que fazem a cultura acontecer na prática. Os atores eu não falo dos artistas de forma geral, não estou me atendo à questão de interpretação, não. Estou falando de todos os segmentos que fazem, exatamente, os segmentos culturais. Então, esses editais têm funcionado muito bem. Desde o primeiro ano nós buscamos estabelecer esse tipo de trabalho. Esse ano já conseguimos lançar, muitos deles foram 9, e a tendência é que aconteçam ainda mais. E esse intercâmbio, esta fala com o segmento, todos os segmentos da arte. Lembro fazer aqui um retrospecto do início, que foi difícil nessa caminhada na cultura que a senhora está fazendo, e hoje parece que uma paz foi selada, né? Olha, eu desde o princípio, mesmo diante das críticas e da resistência ao meu nome, que eu falo sem problema a respeito disso, até porque é público, todo mundo acompanhou, né? Eu acho que é uma questão política, ideológica, muitos talvez não me conhecessem, outros até conhecem, mas não concordam, e eu respeito, desde o primeiro instante respeitei e busquei abrir o caminho para que a gente trabalhasse juntos, dialogando e buscando alcançar um bem comum. Acho que muito além do que eu penso ideologicamente, politicamente, do que pensam os movimentos, deve prevalecer o bem comum, o que está sendo oferecido à nossa sociedade, ao público e também àqueles que produzem cultura. Então, acho que eu estou satisfeita com o resultado. Isso não quer dizer que eu agrado ainda a todo mundo, nem é a minha pretensão de forma alguma. Eu só acho que com os resultados a gente tem conseguido selar a paz, mesmo que ela seja pensando nesse bem comum. Secretária, e quanto ao registro do patrimônio vivo? O registro do patrimônio vivo é um trabalho, para quem não sabe, são bolsas vitalícias oferecidas a mestres e mestras vivas da cultura popular. Então, nesse leque entra muita gente, né? São mestres de guerreiro, de reizado, de todas as manifestações folclóricas. Lembrando que Alagoas é o estado no país que mais possui folguedos reconhecidos pelo Ministério da Cultura. São muitos. É um estado rico em Esse cultura. ano nós contemplamos o primeiro mestre indígena, Gorete. Primeiro mestre indígena alagoano foi contemplado somente esse ano. Nós já temos alguns mestres afro que são patrimônio vivo de Alagoas. A contrapartida desses mestres é exatamente ensinar
às novas gerações os seus saberes e fazeres, porque infelizmente nós perdemos muitos mestres que levaram consigo a sua arte que as novas gerações infelizmente não conhecerão. Então, para evitar que isso morra, oferecemos essa bolsa. Como a bolsa é vitalícia e nós só oferecemos 42, só se abre oportunidade para novos mestres quando um deles falece. Como muitos também são idosos, ano a ano, 1, 2, 3 vagas acontecem. Como se dê assim, esse edital de textos em prosa para um livro do bicentenário? Que está Exatamente. Está sendo formatado esse livro. Uma das maiores realizações na minha concepção da Secretaria de Cultura, porque ela conseguiu reunir nomes da maior estirpe. São textos assim muito valiosos, de pessoas referendadas e que também inseriram textos que foram avaliados aí por esse concurso de texto em prosa. Então, acho que uma característica muito peculiar e que diferencia essa publicação que deverá acontecer nos próximos meses é exatamente o fato de contar a história desses 200 anos vista sob vários aspectos. Sob o aspecto cultural, sob o aspecto econômico, sob o aspecto artístico, sob o aspecto político. Então, cada texto, ele conta Alagoas nesses 200 anos de uma forma. E, como eu dizia, são textos assim maravilhosos, são textos muito bem escritos. Nós faremos um lançamento oficial, Coreta até pretende voltar aqui para a gente conversar só sobre a programação do bicentenário. Exatamente. Mas esse livro está ficando muito bem escrito. A nossa secretária executiva da Secretaria de Cultura, Rosiane Rodrigues, ela está à frente desse projeto na Secretaria pela sua experiência em literatura, autora de inúmeros livros, e tem também um trânsito muito bom com os intelectuais, com os escritores alagoanos, e mais de 90% desse livro já está pronto. É uma parceria também com a Secretaria de Comunicação, o secretário Enio Lins, que é um parceiro essencial, tem também acompanhado, e eu tenho certeza que será um sucesso. Quanto a esse chamamento público que se faz ao concerto aos domingos no Instituto Histórico e Geográfico de Alagoas, a gente sabe que ali é uma joia rara. Verdade. Né? É um patrimônio. É um patrimônio vivo. Porque esses concertos aos domingos têm movimentado a cidade. Patrimônio de fato, de fato e de direito, porque eu até falo abertamente, porque o concerto aos domingos ele deve ter cerca de 20 anos que ele acontece em Alagoas. Então, entra governo e sai governo. É claro que sempre contando com a importância que o governador Renan Filho dá à cultura, nós buscamos ampliar os valores, nós buscamos chamar o Instituto Histórico para dentro da Secretaria de Cultura. Então, hoje, tanto o Dr. Jaime de Altavila como a Selma Brito, eu chamo carinhosamente de Selminha, porque Selma é uma madrinha, eu considero ela uma madrinha, eu digo isso a ela, assim como minha querida Solange Chalita, são madrinhas que eu tive e que sempre busco escutá-las. Eles estão muito presentes em tudo que a gente faz na Secretaria de Cultura. São sempre ouvidos, têm suas opiniões sempre respeitadas. E o Instituto Histórico e Geográfico, não apenas com concertar aos domingos, mas com inúmeras outras ações, estão presentes nas nossas políticas públicas. Sem falar no acervo, né? Sem falar no acervo, que é o maior acervo do Estado de Alagoas, sem dúvida. É o acervo do Instituto Histórico e Geográfico. Mas o concertar aos domingos está estabelecido, né? 20 anos de sucesso. Se você chega lá às 10 horas, impreterivelmente, os concertos acontecem. Doutor Jaime de Altavila é o grande responsável. Se você chegar um pouquinho, se você passar um pouquinho do horário, você fica em pé ou senta no chão. Muita gente senta no chão. E é música de alta qualidade, oferecida gratuitamente ao povo alagoano. E por falar em música, o segundo Festival da Música Popular, Encantos de Alagoas. Encantos foi mais um edital que nós lançamos esse ano. As inscrições, mais uma vez, foram um sucesso. Já no ano passado, o Festival Encantos, pela primeira vez, aconteceu e foi muito bonito ver aquilo acontecer, porque nós conseguimos agregar o número de artistas, de músicos, dos mais diversos ritmos, unidos naquele propósito. Foi sucesso de público, foi sucesso entre eles. A gente dizia na oportunidade que
o agregamento desses músicos representava muito mais força para o segmento musical aqui em Alagoas. E os vencedores também fizeram discursos acalorados e demonstrando assim o quanto eles realmente estavam satisfeitos com aquele projeto. E esse ano a gente está aí oferecendo, no ano do Bicentenário, mais uma ação nesse sentido. As inscrições já encerraram e no segundo semestre já veremos aí até as eliminatórias e a grande final. Perfeito. Secretária, edital de exposições temporárias. Qual é o universo, o cenário que nós temos? Os editais de exposições temporárias, eles buscam levar os equipamentos culturais aos prédios públicos, históricos, mais movimento, vida. Então, a gente oferece a oportunidade dos alagoanos terem um motivo para conhecer ali o museu, por exemplo, que já tem muita história para contar, mas ele recebe uma exposição, um motivo a mais, e também dá estrutura aos artistas de montarem a sua exposição. Muitos artistas aqui em Alagoas têm o que mostrar, mas não têm condição de montar esse tipo de trabalho. É uma oportunidade. E nós temos feito isso também, tem dado muito certo. Primeiro concurso de crônicas intitulada pela a saudosa Ivone Santos. Saudosa Ivone dos Santos, uma homenagem justíssima a Ivone, que sempre foi uma aguerrida defensora da cultura alagoana, foi uma parceira da Secretaria de Cultura também, e ainda no primeiro concurso de contos ela nos ajudou bastante e partiu precocemente, nos deixou, e ela chegou a tomar conhecimento do concurso, mas não sabia que levaria o nome dela. Então, tem sido também um grande sucesso, muitas pessoas se inscrevem, muitas mesmo, inclusive imortais, Gorete, participam desses concursos, membros da Academia Alagoana de Letras, membros do Instituto Histórico e Geográfico. Eu fico impressionada porque realmente participam, buscam, e a revelação de novos talentos, porque em concursos passados, por exemplo, teve um jovem com comissões julgadoras distintas, formadas sempre por pessoas de notório saber. Um jovem do Benedito Bentes conseguiu ganhar 2 concursos. Que maravilha. Uma maravilha, um talento que está aí, que merece ser conhecido. Claro. Mostra Alagoana de Dança. Eu particularmente gosto muito de dança e já está na 14ª edição. Né? 14ª edição. Nós contamos com o auxílio da Karina Padilha, que é uma referência aqui no estado. E foi um grande sucesso também o ano passado. Nós temos muitos grupos de dança no estado inteiro, nos municípios. Essa mostra de dança ela vai a todas as regiões do nosso estado e ela consegue atrair um público muito grande. São apresentações belíssimas. Ao contrário do Encantos, que premia aqueles que conseguem chegar à grande final, a mostra de dança ela reúne os grupos interessados. Então, são mais de 20 grupos de dança que percorrem o estado de Alagoas inteiro, levando não somente apresentações, mas também oficinas que formam novos dançarinos. Bem, o nosso tempo é escasso para tantas atividades, né, desenvolvidas na Secretaria de Cultura. Portanto, eu agradeço à secretária Melina Freitas por ter estado aqui conosco, nos informando sobre as ações lá na Secult. Eu que agradeço, agora é sempre um prazer estar aqui, tendo a oportunidade de falar um pouco das atividades da Secretaria de Cultura. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro, aqui, frente a frente.